Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as propriedades de um formulário aqui no Excel 2010. Então, para falar sobre as propriedades de um formulário, nós vamos para o VBA, tá? Então você pode vir aqui na guia Desenvolvedor e escolher aqui o Visual Basic, ou simplesmente apertar as teclas Alt mais F11, tá? Aqui no VBA você vai poder inserir um user form, tá? Ou seja, você vai inserir um formulário, tá? Que é uma janela parecida com essa aqui, tá? Depois de que você tem aqui o formulário, você pode vir em exibir código, tá? Ou apertar a tecla F7, ou mesmo dar um duplo clique aqui nesse formulário, tá? Que aí você vai ser enviado para a área de código. Na área de código, aqui onde nós temos essas duas caixas, você vai escolher aqui a opção User Form e aqui a opção Initialize, tá? Assim você vai ser remetido para esse evento aqui, ó, Private Sub User Form Initialize, tá? Então esse evento, o que ele faz? É um evento em que o formulário é inicializado, tá? Ou seja, é no momento em que o formulário é construído. Então, nesse momento, eu vou definir algumas propriedades desse formulário, tá? Então, para me referir ao próprio formulário, eu vou utilizar a palavra-chave me, tá? Então, essa palavra me aqui, ela está se referindo ao próprio formulário. Me.caption igual a endereço. O que é isso aqui? Essa propriedade caption, ela vai nos dar isso aqui, ó. É o título do formulário, tá? Que vai aparecer aqui nessa parte da janela, tá? Então, o caption do formulário dá o título do formulário. O título tem que vir entre aspas, tá? Depois nós temos aqui me.backcolor igual a RGB 15320440, tá? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. A propriedade backcolor, ela traz aqui esse plano de fundo do formulário, tá? Então, backcolor é a cor do fundo do formulário, tá? Então, aqui eu estou usando o RGB. O que é o RGB? É uma sigla para Red, Green, Blue, tá? Ou seja, vermelho, verde e azul, tá? Esse primeiro número se refere ao vermelho, esse segundo número se refere ao verde e esse terceiro número se refere ao azul, tá? Então a mistura aqui das três tonalidades vão formar essa cor aqui, tá? Esses números aqui eles podem aumentar, tá? Diminuir, tá? Então, aumentando a cor fica mais forte, diminuindo a cor fica mais fraca, tá? Se você tiver aí curiosidade de saber mais sobre o RGB, você pode pesquisar aí em algum site de busca pelos termos Excel RGB, tá? Aí já vão aparecer alguns sites que tem aqui a numeração das cores, tá? Ele já tem a cor pronta e a numeração das cores. Aí é só você copiar aqui e aí você vai alterando de acordo com aquilo que você quer, tá? Uma outra propriedade do formulário é a propriedade height.
tá? Essa propriedade height, ela vai ter o seguinte, ela vai ser a altura do formulário, tá? Então, essa altura aqui da janela, né, do formulário, está definida na propriedade height. A propriedade height aqui eu defini como 150. Então, o que é esse 150? São 150 pixels, tá? Ou seja, são 150 pontos na tela, tá? Então cada pixel é um pontinho aqui na tela, tá? Então ele conta aqui 150 pixels e dá essa altura aqui, tá? Agora eu tenho a propriedade width. Essa propriedade width, ela define o que? Define a largura, tá? Então aqui eu defini a largura do formulário como 220 pixels, tá? Tem aqui a propriedade Startup Position. Startup Position quer dizer o quê? Quer dizer a posição inicial do formulário, tá? Então, aqui eu defini como zero. O que quer dizer esse zero? Esse zero quer dizer que eu vou deixar no manual, tá? Então aqui é um comentário, tá? Vocês vejam aqui o apóstrofo, que eu estou deixando aqui um comentário que esse zero significa manual, tá? O que quer dizer manual? Quer dizer que eu mesmo vou definir onde o formulário vai ser iniciado, tá? Então, se eu deixar aqui 0, eu posso definir eu mesmo. Agora, se eu deixar aqui 1, o formulário vai iniciar no centro da tela, tá? Então, ali a janela vai ficar no centro da tela. E se eu deixar 1 aqui também, não adianta depois eu definir aqui, tá? Porque não vai estar habilitado. O formulário vai iniciar no centro, mesmo aqui, depois eu alterando a posição, tá? Então, eu preciso primeiro deixar aqui como 0 e depois alterar a posição, tá? Então eu estou usando aqui a propriedade top igual a 40. O que é isso? A propriedade top, ela define o seguinte, que a distância aqui da janela em relação ao topo da tela é de 40 pixels, tá? Ou seja, quanto maior aquele valor da propriedade top, mais o formulário vai descer, tá? Então a minha tela o início dela tá aqui, daqui até aqui nós temos 40 pixels, tá? Então, quanto maior o número do top, mais para baixo vai ficar o formulário. E quanto menor o número do top, mais para cima o formulário vai ficar aqui, tá? Na tela. Já a propriedade left, ela define a distância em relação à esquerda da tela, tá? Então aqui a minha tela começa aqui na esquerda, tá? E eu estou deixando uma distância de 20 pixels aqui do início da tela até o formulário aqui, tá? Então, quanto maior também essa propriedade left, mais para a direita vai estar o formulário, tá? E quanto menor o número ali da propriedade left, mais para a esquerda vai estar o formulário, tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo mexer o formulário, mover o formulário para onde eu quero, tá? Deixando mais para cima ou mais para baixo, mais para a esquerda ou mais para a direita. Agora aqui nós temos nesse formulário aqui nós temos uma combo box, tá? Que é um controle aqui do formulário, que tem algumas propriedades também dela própria, tá? Então, quando eu quiser definir a posição de um controle via código, tá?
sem usar o mouse, eu posso fazer dessa forma aqui, ó, mi ponto nome do controle ponto e a propriedade que eu quero mudar, tá? Então aqui eu estou definindo o top igual a 10. Então aqui esse controle aqui, que é a combo box, ela está numa distância de 10 pixels, tá? Do topo do formulário aqui, tá? Então, por que eu tenho que usar mi.combobox.top, né? Justamente porque a combo box está dentro do formulário, tá? Então essa distância top da combo box, ela vai ser definida não em relação à tela aqui, ao início da tela, mas ela vai ser definida em relação ao início do formulário, ao topo do formulário, tá? Então ela tem uma distância aqui de 10 pixels em relação a esse início aqui do formulário, tá? mi.combobox1.left igual a 10, tá? Então da mesma forma, nós vamos ter uma distância de 10 aqui, tá? 10 pixels aqui, em relação a combo box e o início do formulário, tá? Então, sempre que eu for me referir a um controle que está dentro de um formulário, eu vou ter que fazer assim, tá? Mi ponto nome do controle ponto a propriedade do controle, tá? Por quê? Porque essa propriedade top aqui, ela não está definida em relação à tela da minha máquina. Ela está definida em relação ao formulário, tá?